A discussão sobre o imposto de renda começa a esquentar agora no início do ano, porque, como você também deve já ter ouvido falar por aí, muita gente, fala que quem ganha até a partir de um salário mínimo e meio vai ser tributado pelo imposto de renda. E aí muita gente começa a questionar, muita gente começa a falar, as pessoas também já comentaram isso comigo. E será que isso é verdade? Por que estão falando essa situação? Será que o povo, que ganha até um salário mínimo, acima de um salário mínimo e meio, vai ser tributado? A tabela do imposto de renda, ela fala que é isento até 1903,98. E hoje, um salário mínimo e meio, por conta do aumento que foi dado, concedido em 2023, ele está no valor de 1953. Então ultrapassou o valor da tabela. E as pessoas vivem falando por aí que agora vai ter imposto de renda. Mas não é simples assim. O cálculo do imposto de renda envolve algumas situações que nós vamos estar falando nesse vídeo aqui, mostrando isso na prática, para você poder entender se vai pagar ou se não vai pagar. Mas para isso a gente vai precisar ir para a tela do nosso computador. Mas antes, a gente tem que falar, gostaria que você deixe aquele like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Agora nós vamos ver os cálculos na tela do nosso computador. Então vamos aos cálculos, Simples. Botamos aqui a tabela progressiva do imposto de renda, que nós vimos aqui aquele valor que eu falei, em 1903,99, eu falei 98, mas não tem problema, até 2.826,65 vai ser tributado na alíquota de 7,5%, uma parcela deduzida de de R$ 142,80, que é sobre esse valor aqui de 1903,99, que é isento. Então, você faz o cálculo, se vai superar 142,80, você vai diminuir. O imposto de renda, ele tem algumas deduções, Então, você tem a tabela aqui e as deduções aqui. Você vai pegar o valor do salário e vai ter que deduzir. Eu fiz aqui uma demonstração básica para qualquer pessoa poder entender. Então, se você tiver dependente, você também pode deduzir. Cada dependente, que está na lei, a gente tem vídeo no canal falando sobre isso, inclusive a respeito do imposto de renda, que detalha melhor essas situações, é R$ 189,59 por dependente, que vai entrar nesse cálculo também de dedução. O desconto do INSS, que eu botei aqui na alíquota de 9%, porque já consideramos o valor de um salário mínimo e meio atual, que é o valor de 1953. Pensão alimentícia também que deduz, não incide sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia vai ser em cima da declaração da pessoa que recebe. Todavia, nós temos aí uma situação do Supremo, também temos vídeo no canal falando sobre isso, e outras deduções. Então, dito isso, o cálculo simples, vamos colocar isso aí de maneira rápida, O salário, um salário mínimo e meio, 1.953, desconto do INSS, 17577, que é na alíquota de 9%. E aí vem os dependentes. Nesse caso aqui, vamos dizer que esse trabalhador ele não tenha dependente. Vamos facilitar o cálculo, para diminuir menos e para ver a incidência se efetivamente é aquela pergunta: o trabalhador agora a partir de janeiro de 2023 vai ter desconto do INSS quem ganha acima de um salário mínimo e meio. Não tem dependente também, para facilitar, para não descontar mais, para não diminuir. Não tem pensão alimentícia, nesse caso aqui que a gente está colocando. E também não tem as outras deduções, não tem nenhuma, é só o INSS. Aí você, 1953 menos 175,77, que vai dar R$ 1.777,23. E aí nós vamos para a tabela, vamos ver que a tabela está aqui, negritado, R$ 1.903,99. Então, quem ganha 1.953, que é um salário mínimo e meio, acima não vai, porque vai ter o desconto. Então, em muitas situações, se tiver dependente, essa situação abaixa mais, o valor quando aumenta também, o valor do salário aumenta, a tabela do INSS. Então, para a gente poder afirmar isso, a gente vai ter que ver o cálculo, mas diante do cálculo apresentado, não vai incidir, mas fica próximo, tá certo? Então, esse é o cálculo. Agora vamos ver o restante, da polêmica que envolve o reajuste da tabela de imposto de renda.
mesmo depois dos cálculos apresentados e a gente verificar que essa história ela não é bem verdade assim do jeito que se fala, porque todos os cálculos apresentados eles mostram que existem os valores, mas também existem as deduções, os descontos, e aí só depois de você fazer as deduções vai incidir o imposto de renda. Mas o que todos nós entendemos, né, concordamos, é que a tabela ela não é atualizada há muito tempo. Por conta disso, o salário vai aumentando de um ano para o outro com relação à inflação e a tabela não acompanha essa evolução já há muito tempo. Essa tabela que está aí, ela é do ano de 2015 e já lá naquela época a correção ela não vinha acompanhando a defasagem toda, ela só corrige uma parte da defasagem. Então, é fato, né, que a tabela ela é onerosa e ela prejudica sim quem ganha pouco. Tanto é que nas eleições nós vimos os dois presidentes falar em reajuste. O que saiu falou lá quando entrou que ia reajustar a tabela, e isso ia provocar o quê? Uma diminuição de pagamento de imposto para as pessoas. Esse que entrou falou que ia fazer isso de imediato, ainda não fez, né? E nós não sabemos quando isso vai ser concluído. Já poderia ter feito? Já. Existem várias situações que foram organizadas, inclusive na PEC do fura-teto, em que eles conseguiram disponibilidade financeira para fazer um monte de coisa que eles queriam fazer. Todavia, a questão do imposto de renda tem sido travada. E agora a ministra do Planejamento, ela informa que não existe espaço fiscal para atualização da tabela. Desculpa, se for feita a atualização da tabela, o que vai acontecer é que vai existir uma diminuição na arrecadação e as contas elas estão desequilibradas. E você acha que já deveria ter sido atualizada a tabela? Ou você ainda acha que a tabela que está aí, que está penalizando as pessoas que ganham menos, ela é uma tabela justa